Câmara dos Deputados aprovou há pouco em primeiro turno a PEC da anistia. 344 votos favoráveis e 89 contrários e ainda 4 abstenções. Os parlamentares agora analisam os destaques ao texto, ou seja, alterações, alguns ajustes e inclusões no texto que foi aprovado. Nós temos inclusive imagens ao vivo, você que nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais, acompanham a imagem do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, trazendo suas reflexões e suas contribuições no púlpito da Câmara Federal. Além disso, o presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira, decidiu colocar a proposta em votação no último dia antes do recesso legislativo. O texto dá maior perdão, já registrado até agora, a irregularidades que tenham sido cometidas por partidos políticos. Essa anistia vale para as siglas que descumpriram a cota mínima de recursos para as candidaturas de negros e mulheres nas eleições de 2022. Além disso, o projeto cria uma espécie de refis eleitoral, que é destinado aos partidos que estão inadimplentes. Após a inclusão da pauta, um grupo com 38 organizações da sociedade civil divulgou uma nota manifestando extrema preocupação com essa proposta. De acordo com as entidades, essa aprovação do texto seria inaceitável, uma irresponsabilidade do Congresso Nacional. E hoje, quero destacar, um dia especial, viu? Os nossos comentaristas, eu acho que pela primeira vez na história do programa Os Pingos nos Is, todos reunidos aqui no estúdio em São Paulo, Luiz Felipe Dávila, Roberto Mota e Cristiano Beraldo. Uma alegria participar desse programa presencialmente com todos vocês. Um grande abraço, que seja um ótimo programa. Mota, vou começar com você, pedir sua reflexão acerca dessa aprovação por parte da Câmara Federal em primeiro turno, esse projeto que perdoa as dívidas dos partidos políticos. É uma situação interessante, Caniato. Primeiro, o país cria regras complicadíssimas para as eleições. Essas regras obrigam os partidos a fazer coisas que eles não querem fazer. Como os partidos não cumprem essas regras, eles são multados. E agora o Congresso anistia os partidos. Se você, espectador, acha que isso não faz sentido nenhum, é porque não faz mesmo. O Brasil tem excesso de leis e de regras, inclusive relativas à disputa eleitoral. Essa complexidade não serve aos interesses do cidadão. Ela serve apenas aos interesses daqueles que ganham, com a história muito complicada, difícil e cheia de oportunidades para atos como esse que a gente acaba de ver do Congresso. Pois é importante destacar que os partidos se defendiam e argumentavam que o perdão da dívida, que esse valor, na verdade, será descontado dos repasses futuros ao fundo partidário. Ou seja, eles têm a justificativa para aprovar essa medida, a PEC da anistia. Dos Estados Unidos, aqui o Cristiano Beraldo com a gente em São Paulo. Beraldo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. O que a gente precisa considerar em relação a essa medida tomada pelos congressistas, inicialmente pelos deputados? Isso será encaminhado ao Senado, mas eles estão legislando em causa própria, né? Caniato, que show de Brasil estamos tendo, não é? A gente tem o parlamento que faz as regras, né, eleitorais, a reforma eleitoral foi estabelecendo as regras que interessavam a quem? Interessavam ao Brasil? Não, interessavam ali as circunstâncias de momento, aonde foram reduzindo o número de partidos, né, tornando inviável partidos menores sobreviverem, aí forçando essas fusões e federações e tal. E aí, quando a gente olha para as eleições em si, a gente vê essas regras que foram criadas. Não, tem que ter tantos por cento de mulher, tantos por cento de negros, pardos, etc. E a gente se pergunta, mas o que derivou isso? Vamos pegar o exemplo das mulheres. Precisamos ter lá um número, porcentagem determinada de candidatos que tem que ser mulheres. Mas o que se está fazendo para estimular a participação de mulheres? Para preparar preparar as mulheres para essa participação no processo eleitoral, no processo político. Porque, veja, a gente tem, vamos lá, pegar uma proporção, a gente tem metade da população do sexo feminino. Só que a maioria dos eleitos são homens, quer dizer, as mulheres não estão votando nas mulheres. Por quê? Porque não estão apresentando alternativas
que empolguem o eleitor, que demonstrem que estão ali conectados com a demanda do eleitor. Então não é simplesmente fazer uma lei. Esse é o problema do Brasil. Faz-se uma lei, por que não? Porque tem uma pressão do governo na época, porque precisamos agradar o público progressista e tal. E daí? E depois? Ninguém pensa no depois, só pensa no momento. E agora a gente, como sociedade, está pagando o preço, porque eles não cumpriram as regras que foram estabelecidas por eles próprios, foram punidos conforme as regras estabelecidas por eles próprios, agora querem se livrar do que eles mesmos fizeram. E aí fica tudo por isso mesmo. A gente continua consolidando o Brasil como este país em que até o passado é incerto. Luiz Felipe Dávila conhece bem essas regras, acompanha de perto toda essa movimentação. Combinado não sai caro, né? Ou pelo menos não deveria. Nesse caso saiu e naturalmente quem é que vai pagar esse custo? O povo brasileiro no final das contas, né, Dávila? Mas o que a gente precisa tratar em relação a essa decisão da Câmara dos Deputados, que deve ser ratificada inclusive pelo Senado Federal. Bom, primeiro, boa noite, Canhato, e meus amigos de bancada. É um grande prazer estar aqui reunido hoje com o Mota e o Beraldo aqui ao vivo e com a nossa audiência. Bom, primeiro, é uma vergonha. E você devia pegar a lista de todo mundo que votou a favor da anistia para lembrar na próxima eleição e não votar nesses candidatos, porque é gente que não está honrando o teu mandato. Ele, como bem disse o Beraldo, cria-se uma lei, aí eles não cumprem a lei, aí tem multado, e para evitar pagar multa, aprova-se uma lei para anistiar. É uma vergonha total. Mas eu queria voltar aqui a outros 2 pontos. Não só não cumpriram a lei, como dobraram a verba do fundo eleitoral e do fundo partidário. Ô, Canhato, estão usando mais ainda do nosso dinheiro para financiar despesas dos partidos via fundo partidário e mais o fundo eleitoral para bancar as campanhas políticas. E aí eu queria dar aqui um testemunho importante do Partido Novo. Como no Partido Novo não tem essa história de pegar nas últimas eleições de ter dinheiro público, todo mundo tinha que correr atrás do dinheiro. Sabe o que aconteceu? Milagrosamente, mais de 40% dos candidatos eram mulheres. Veja só, quando não tem esse dinheiro perverso do fundo eleitoral, quando todo mundo tem que correr atrás do seu próprio recurso para financiar a sua campanha, sabe o que acontece? Não precisa de cota. A gente supera a cota. Por quê? Porque cada um tem que ir atrás dos seus recursos. E isso fez com que a competição, pelo menos dentro do Partido Novo, tivesse muito mais mulher do que a cota determina. Ou seja, é preciso rever fundo eleitoral, fundo partidário, e você, eleitor, precisa se recordar do nome dos deputados que votaram a favor desta anistia imoral, porque no fim, quem vai pagar a conta, como sempre, somos nós.